capítulo 5, versículo 11. Diz assim então: a este respeito, teríamos muito a dizer, coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres. Contudo, de novo necessitais de alguém que vos ensine os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Tendes necessidade de leite em lugar de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender a palavra da justiça, porque é ainda criança. O alimento sólido é para os adultos, aqueles que a experiência já exercitou para distinguir entre o bem e o mal. Carta aos Hebreus, capítulo 5, do 11 ao 14. Gostaria de ressaltar aqui um aspecto que eu já falei esses dias, de repente é bom relembrar. Você percebe que o estilo dessa carta é bem diferente de outros, mesmo de Paulo ou dos outros escritos do Novo Testamento. Ele é um escrito bem mais organizado. Ele se assemelha muito àquelas chamadas cartas apostólicas dos santos padres, ou chamados padres apostólicos, que são os padres que escreveram, os santos padres que escreveram e eram discípulos dos apóstolos de Jesus. Então é um estilo bastante semelhante, é um estilo de uma homilia. E olha só que interessante a comparação que hoje então o autor da carta aos Hebreus está fazendo. Ele compara a fé, a doutrina, com um alimento, e de fato o é. O que você precisa para se alimentar? Você precisa ter condições de que aquele alimento seja digerido. Por isso, para a criança, nós damos o leite materno, ou o leite que é aquela base, né, do leite para as crianças que não têm o leite materno, mas é algo líquido, é algo que ela consegue digerir com facilidade, o organismo da criança está preparado para isso. E só com o decorrer do tempo é que nós vamos dando alimentos mais sólidos. Não tem como você dar uma feijoada para uma criança de meses de vida. Não tem como. Então é necessário você dar um alimento mais líquido. É disso que a carta aos Hebreus está falando. Que na fé ainda eles são criancinhas, são bebês. E como ainda são crianças, o alimento sólido não é indicado para eles. Na verdade, a carta aos Hebreus chega a dar um puxão de orelha, né? Eu até dei uma risada aqui, né? Ele diz assim: olha, eu teria mais coisas para dizer, mas são bem difíceis de explicar. E vocês também são muito lentos para entender. Com certeza, o autor da carta aos Hebreus queria colocar lá: vocês são burros. Aí alguém falou assim: olha, vai ficar meio feio colocar isso, né? E aí ele escreveu: vossa lentidão em compreender. É que a compreensão não tem a ver só com questão de inteligência, tem a ver com abertura. E aí abertura, um coração. Eu posso ser um grande intelectual, um matemático, um cientista, um filósofo, um astrônomo, mas se eu não estiver aberto a Deus e a algumas questões, a este mundo espiritual que ultrapassa, que transcende esta realidade material e palpável, eu vou ser uma criança na fé, eu vou ser uma criança na minha espiritualidade, e não adianta tentarem me explicar por diversas vezes que eu não vou entender. Então por isso que Paulo aqui então nos fala, ou melhor, Paulo não, que a carta aos Hebreus nos fala sobre este alimento que ainda é dado para a criança, mas que ela precisa de um alimento mais líquido. Eu não sei se você percebeu, mas eu acabei trocando aqui, né? Fiz a Lexio Divina hoje antes do que a catequese. Sem problema, gente, sem estresse, né? Mas já fizemos a nossa Lexio Divina. E aí, nós somos convidados hoje, com Paulo, com toda a igreja,
com São José, com a Virgem Maria, a amadurecer na fé, a pedirmos a Deus este dom do amadurecimento, para que assim, amadurecidos, possamos ouvir a voz de Deus como São José, que era tão profundo na sua espiritualidade, que falava com Deus até através dos sonhos. Gente, não é todo mundo que recebe sonho como mensagem divina. Eu sonhei essa noite que ia ficar rico. Às vezes são apenas pensamentos que estão na nossa cabeça mesmo, né? É o nosso cérebro brincando conosco. No caso de São José, um homem de fé, Deus se utilizava dos sonhos para conversar com ele. Que nós também saibamos nos abrir, nos deixarmos tocar por esta mensagem de Deus através da sua palavra.